Lições da Escola Bíblica Dominical, no segundo trimestre do ano de 2016, sendo o alvo do nosso estudo o livro de Romanos. Temos agora o estudo da lição número 2, com o título A Depravação Geral da Humanidade. O nosso texto áureo para esta lição está no verso 11 do capítulo 3, que diz: como está escrito, não há um justo, nem um sequer. A leitura bíblica proposta está no capítulo 3, verso 9 a 20. E nós não estaremos fazendo leitura deste texto, porque ele será discorrido depois na sequência do nosso estudo. Mas temos o esboço já proposto, uma introdução e depois 3 tópicos, segundo o modelo de estudo para a Escola Bíblica Dominical, onde o primeiro tópico diz: a idolatria e depravação dos gentios. Vai do verso 18 do primeiro capítulo até o capítulo 1 também, mas no seu verso 32. O segundo tópico, a dureza de coração dos judeus. Inicia este assunto no texto do capítulo 2, o verso 1, e avança até o capítulo 3, verso 8. E o terceiro tópico, todos estão debaixo do pecado, Romanos capítulo 3, verso 9 a 20, seguindo depois uma conclusão. Passando a nossa introdução, precisamos considerar cuidadosamente o que a Bíblia diz acerca da real condição dos homens e mulheres afastados de Deus. É fundamental para compreendermos o real valor do Evangelho de Cristo. Descobrir a verdade sobre a humanidade pecadora à luz da Bíblia prepara o coração para descobrir a verdade sobre Jesus Cristo à luz da Bíblia. Portanto, nesta lição vamos estudar a depravação geral em que se encontram todos quantos não creem no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembremos de outros textos bíblicos dos Evangelhos que Jesus veio para dar saúde aos enfermos, visão aos cegos, vida aos mortos, ou seja, os que são necessitados são assistidos por Deus. Se reconhecermos que somos necessitados, aí sim o Evangelho vem até nós, ou por nós é aceito, absolvido com muito prazer, porque vem suprir a nossa necessidade, que é real. Todo homem, na verdade, não só está enfermo ou cego ou morto diante de Deus. Isso é certeza, porque também dele estão destituídos. E aqui vamos ver nesta lição, lição de Escola Bíblica Dominical, a sua lição número 2, com o título A Depravação Geral da Humanidade. Passando ao primeiro tópico, a idolatria e depravação dos gentios, encontramos do verso 18 em sequência palavras do Senhor através de Paulo. Deus lhe deu sabedoria para nos ensinar, e a palavra que Paulo coloca é justamente nesses termos tão fortes. Leio esses primeiros versos até 23. Porque do céu se manifesta
a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Observando a primeira parte do nosso texto na lição a ser tratada em classe, a idolatria e a depravação dos gentios, lemos o texto inicial que diz: a clara manifestação dos gloriosos atributos de Deus através da sua criação oferece a todos os homens o conhecimento necessário para conscientizá-los acerca da existência de um Deus santo, justo e soberano. Entretanto, os homens não fazem caso dessa maravilhosa manifestação divina presente na criação e preferem seguir os desejos da sua carne, bem como o curso deste mundo tenebroso, ao invés de adorar o único e verdadeiro Deus, mortos em ofensas e pecados, como herdeiros da morte adâmica, os homens ignoram deliberadamente o seu próprio Criador, a fim de adorar e servir a criação. Então observem este início de texto, que de alguma forma, por tudo que está criado, Deus está se revelando ao homem. Observem a imensidão do universo, o controle de todas as coisas para a sobrevivência do ser humano. Observem as estações, a alimentação, os animais e tudo mais que há na natureza. Todos eles têm como explicação de sua existência, sim, um Deus que os criou. Nada existe sem que alguém tenha feito. Então isso é notório. Mas infelizmente os homens procuram sempre negar a evidência de Deus. Mas felizmente Deus cerca o homem de tantas coisas. Se aquilo que está visível pela criação não é suficiente, ainda tem a operação de Deus no viver de cada um, porque sempre vamos tendo experiências e o final é reconhecermos que há um Deus que julga todas as coisas, porque nem mesmo a vida que temos nós não a podemos reter, ela certamente será tirada de nós, mostrando não nos pertence a vida, pertence a alguém que deu, e no tempo vai ser também tirado. E se alguém conhece a palavra das Sagradas Escrituras, vê nisso Deus se reafirmando, quando diz que o homem veio do pó, e certamente ao pó há de tornar. Em Romanos 5, verso 12, é importantíssimo este verso, entre outros versos que poderiam ser apontados ou escolhidos por cada um de nós
na ministração em classe, é importante porque nos dá a visão resumida de tudo. Pelo que, como por um homem, Romanos 5, verso 12. Repito, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E a explicação correta, mais exata deste texto é que por um homem, Adão, veio o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E o que passou a todos os homens foi a morte, e não o pecado. Mas entendamos, final do verso 12 diz: por isso que todos pecaram. Ou seja, os homens sendo corruptíveis, os homens sendo mortais, os homens sendo falhos, incompletos, imperfeitos, a sua natureza, a sua inclinação será pecar. Por isso o final do verso 12 diz: por isso que todos pecaram. Mas o que passou de Adão para nós foi a morte, a imperfeição, a incorrupção. Então por que erramos? Porque somos falhos. Somos falhos, somos fracos em nós mesmos, somos corruptíveis. Entre duas situações, uma certa e errada, a nossa tendência natural é errar, escolher a opção errada, ainda que possamos achar que seja a certa. E isso, diante de toda uma existência nossa, quantos erros não cometemos. Mas voltemos ao texto e consideremos que podemos analisar muita coisa no texto. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, é o verso 18. Homens que detêm a verdade em injustiça. Verso 19 e 20 fala que existe muitas situações que nos provam a existência de Deus, muitas situações. Tanto que no verso 21 a palavra é afirmativa: tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, e dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Um exemplo simples é a tal chamada lei da evolução, que ninguém provou, é simplesmente uma tese, mas eles mentem até contra os princípios que definem os termos de tese, teoria e lei, dizendo que é lei da evolução, sendo que não está provado nada, então não é lei, continua sendo uma teoria. E até hoje ninguém conseguiu provar coisa alguma de uma evolução, mas as cartilhas dos homens é evolução, lei da evolução e tantas coisas mais, quando na verdade a própria ciência prova que nada parte, vamos dizer assim, do desordenado para o ordenado, do que é sem equilíbrio para aquilo que é equilíbrio. Ou seja, sempre para termos uma construção, algo ordenado, ainda mais um ser vivente, precisa ter alguém inteligente agindo com sabedoria para conseguir um alvo. Então os homens mentem declaradamente contra a evidência de um Criador. Existe uma lei na química, ou termodinâmica também, ou físico-química, como quiserem, que é a entropia, que calcula aquilo que espontaneamente acontece e aquilo que espontaneamente não acontece. Um ferro enferrujar, é espontâneo. A química faz as contazinhas lá e pum, dá aqui. Ferro para virar ferrugem é fácil, só deixar quieto num canto aí que acontece. Mas da ferrugem, do minério de ferro lá de Minas Gerais, temos uma barra de ferro, o homem tem que trabalhar em cima para ter depois o ferro. Ou seja, do que é desordenado para criar uma coisa bem ordenada, tem que trabalhar
para coisas inertes, formar um ser vivo, ordenado, com tantos equilíbrios, teve que ter a atuação de um ser inteligente e com poder. Portanto, só nisso aí prova-se que o homem nega a Deus porque quer negar. Mas continuemos. Dentro do próprio texto, verso 23, além de negarem o Criador, diz o verso 16: mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Os homens, sabendo de alguém poderoso para fazer tudo isso e sustentar a nossa própria vida, entretanto, passam a adorar coisas que são nada, ou obras das suas próprias mãos. É uma madeira que foi cortada de uma árvore que serve para ser queimada e esquentar ou cozinhar o alimento, e de um pedaço que sobra, o homem esculpe uma imagem, dobra-se diante dela, esquecendo que ele queimou a madeira há pouco. Do que sobrou, ele esculpiu alguma coisa, e o homem se prostra diante do esculpido pela sua própria mão, dizendo: aí está o meu Deus. Absurdo. E isso não é só em povos gentílicos, é também em povos cristãos que estão se dobrando, servindo e construindo imagens diversas, seja de homem, seja de mulher ou de qualquer coisa, e diante dessas imagens se prostram. É loucura. Os homens, dizendo-se sábios, estão se fazendo loucos. Passando à frente no nosso texto, verso 24 até 27, a palavra diz: leia o verso 24 a 27. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrar os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. A palavra é bem clara, mas vamos para o nosso texto na folha de estudo junto às classes, quando ali temos, na continuidade do texto, primeiro parágrafo que nós interrompemos, a continuação diz: diante disso, o Senhor abandonou tanto homens quanto mulheres para se entregarem às suas próprias concupiscências, para desonrar o seu corpo e afligir a sua própria alma. O fascínio proporcionado pelo pecado arrasta multidões em busca de prazer imediato e fácil, porém traz consigo as aflições de suas consequências amargas e a justa condenação daquele que é o juiz de toda a terra. Voltemos ao texto, no verso 24, que lemos há pouco. Não seja demais o lermos de novo para estarmos detalhando. Os homens negam o Criador. Os homens fazem para si ídolos. E se chegam a esses ídolos inertes, como se fosse alguém superior a eles, mas negando aquele que verdadeiramente é superior, um Deus vivo, que se mostra presente de muitas formas na vida de qualquer um de nós.
Mas, por isso mesmo, deixando Deus entrando na área da loucura própria, Deus também os abandona, deixa eles segundo o desejo dos seus corações. E observe que a concupiscência, ou a cobiça, ou a vontade de ter deleites, o homem se perde nisso e não tem mais limite. Não tem mais limite. Não tem mais limite. O verso 24 diz que Deus os abandonou, os entregou às concupiscências de seus corações, à imundície, para desonrar os seus corpos entre si. Quando alguém se coloca ou se deixa levar pelos vícios, qualquer tipo de vício, vamos dizer simplesmente, hoje é tão comum as drogas, seja ela a cocaína ou qualquer outra, observe, ele está degradando a si mesmo de forma vergonhosa diante da sociedade e nem percebe, mas ele está desonrando a si mesmo. E se isso acontece, pode saber que sobre essa pessoa está a manifestação da ira de Deus. É uma verdade. Quanto à atuação a respeito de nós, hein, para com esses, isso a lição depois vai dizer mais coisas no nosso livro de Romanos. Mas por enquanto é isso mesmo, o homem está se desonrando. Quando ele bebe e fica julgado na sarjeta, ele está também, vamos dizer, desonrando a si mesmo. Mas continua a palavra, verso 26, Deus os abandonou às paixões infames. Deus criou o homem macho e fêmea, um para completar o outro. Existe a forma natural e abençoada por Deus para isso. Mas observe que a sociedade se inflamou tanto em sensualidade que fica inventando coisas. Aí a palavra é forte. Quando no verso 26 diz que os homens têm suas mulheres usadas de forma contrária à natureza. São palavras procurando ser o mais suave possível. Agora cada um imagina isso. Aqui temos vários casais. Considerem a severidade, o que está acontecendo no mundo. E quantos jovens que pensam em casar só para ter deleites, não querem ter compromisso, não querem ter filhos, aí começam outras coisas a agirem contra a natureza. Mas está claro aqui. Se não bastasse isso, o verso 27 diz: e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens. Não está escrito aí, estou colocando uma atualidade. Mulheres com mulheres, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. É o quadro da humanidade hoje, uma Sodoma e Gomorra. Mas vamos observar lá atrás. Do céu se manifesta a ira de Deus contra os homens. Deus abandonou os homens para se desonrarem e andarem em corrupção de toda forma, e nem percebem isto, e acham que são deleites e outras formas de deleites, e haja capacidade de inventar possibilidades de deleites. Mas Deus diz: corrupção, desonra. E continuando a leitura dos versos seguintes do capítulo que estamos estudando, o verso 28 diz: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães,
ignorantes, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Olha este texto para nós, é complementação do nosso assunto ainda. Se não bastasse a desonra que os homens se conduzem uns com os outros, ou sobre si próprios, tem também esse aspecto: Deus os abandona à sua própria iniquidade, ao seu próprio sentimento perverso, mau. Aí vem, verso 29, na colocação que nós já fizemos. Se não bastasse aqueles casos anteriores, aí vem iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, e segue a palavra. E eu pergunto, não é o mundo de hoje? Não é o mundo de hoje? Como está o mundo? Verso 30, murmuradores, detratores, que é difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, ignorantes, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. É o quadro do mundo. Então, nisso mesmo temos para nós a resposta do que está acontecendo no mundo: abandono de Deus, no sentido de que Deus os tem abandonado, porque antes eles abandonaram a Deus. Então, o que vai resolver o problema do Brasil e do mundo? Uma volta para o Criador. Por isso a mensagem do Evangelho, né? Arrependei-vos, voltai-vos para Deus, porque é chegado o reino de Deus. São as palavras mais claras e simples para a humanidade. Enquanto o homem não se voltar para Deus, não adianta sistema político, nem quem esteja lá em cima ou deixa de estar, porque o problema está no povo desviado de Deus. E o povo acaba tendo os governantes que merece ter. Isso é desde o tempo mais antigo. Desde o tempo, por exemplo, um ponto modelo é quando o povo não quis o juiz Samuel, que Deus tinha colocado, e quiseram que estivesse diante deles um rei conforme as outras nações. Um rei para quê? Para fazer guerra. É isso que vocês querem? Deus deu Saul, e depois vem muitos acontecimentos que a história bíblica narra que não foram bons, e um profeta que depois esclarece para quem ainda não entendeu, né? Deus lhes deu um rei na sua ira, e Deus o tirou no seu furor. Pronto. A história continua, mas apesar disso tudo, o verso 32 conclui: conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Não é só mentir, é concordar com os que mentem, entra no mesmo juízo de condenação. E assim as demais situações irregulares, ilegais, impróprias que existem por todo o mundo. Então a palavra no texto em si, deste capítulo 1, 18 a 32, mostra a situação do homem. Está afastado de Deus e está debaixo de grande ira, de grande maldição. E não tem governo, não tem sistema de governo, não tem coisa alguma que vá resolver. Ou o homem se volta para Deus, ou então as coisas vão indo de mal a pior. Na sequência do nosso estudo, entrando agora no segundo subtópico, a dureza do coração dos judeus, assunto que começa no verso 1 do capítulo 2 e vai até o verso 8 do capítulo 3. E o texto para nós vai dizer, o texto diante de classe:
O povo judeu, além de contar com a revelação divina presente na criação, como os gentios, conta também com a revelação da lei, conforme dada por Deus a Moisés. Os judeus tiveram o privilégio de ser o povo eleito por Deus para receber a revelação da sua lei. No entanto, despreza o fato de possuir uma natureza terrena, inclinada para o pecado, semelhantemente aos gentios, e seguindo orgulho religioso, profere juízos contra os gentios, sem considerar que cometem os mesmos pecados. Aí está então a colocação que temos, nesse segundo tópico, a dureza do coração dos judeus. Os judeus são de carne e osso, tal qual os gentios. Tal qual os gentios. Então, agora considere, por eles saberem da lei, que foi um privilégio, entretanto sobre eles, Paulo escreve dizendo no capítulo 2, leio inicialmente verso 1 a 4, que diz: portanto és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Paremos um pouco neste texto e vamos considerar. No tempo passado eram os judeus, que de fato foram chamados por Deus para serem um povo especial, para serem santos. Mas conhecendo a lei e a forma de ser santo, tendo um padrão, se corromperam terrivelmente. Lá mesmo no deserto, quanta contenda, quanta murmuração, até ídolos fizeram para si, coisa terrível. Acabam de receber a lei, num dia, praticamente depois, já estão com um ídolo novo, adorando um bezerro que fizeram de ouro. Coisa horrível. Assim observe para nós também hoje. Aquele foi um tempo de figuras. Hoje nós temos muitos religiosos ou não religiosos que dizem saber o certo, e muitas vezes ficam cuidando mais de julgar os outros do que andar certo, por terem conhecimento do certo, às vezes pela palavra de Deus, como os judeus pela lei. Entretanto, não vivem a realidade de uma forma santa, mas sim usam isso para se gloriar do saber e para estar observando os outros. É o caso dos fariseus, que Jesus sempre chamava de hipócritas, fingidos, por fora bonitos, sepulcros caiados, mas por dentro corrupção, porque tendo a lei, conhecendo a lei, proferindo a lei, ensinando a lei, entretanto não cumpriam a lei. Por isso que Jesus disse para eles que da lei esqueciam o principal, a misericórdia e a fé, mas estavam preocupados em contar todas as folhinhas de cebola, todas as folhinhas de hortelã para dizimar direitinho, e isso não era o principal. Continuando no texto, verso 5 até o verso 11, falando este texto todo para nós da dureza do coração dos judeus, verso 5 diz: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna
aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Paremos outra vez nesse texto lido. Voltando ao mesmo assunto, saber a verdade não é o bastante para a salvação e para a justificação. Saber a verdade já é uma coisa boa, mas o certo e que Deus espera que nós façamos este certo que conhecemos. Assim o judeu errava, se gloriando no saber, por isso que Paulo diz que a ciência incha, mas entretanto não viviam, queriam cobrar dos outros e se escondiam numa, vamos dizer assim, máscara de religiosidade, de perfeição, de devoção, de fervor, até o ponto de ficar orando nas praças para todo mundo ver ou ouvir, mas o coração estava longe, estava se apresentando para o povo e não vivendo a justiça que Deus queria que eles vivessem. Mas Deus vai recompensar cada um. Quem faz o bem vai receber o bem, é a recompensa. Quem faz o mal vai receber o mal. É a lei da semeadura. O que nós plantarmos, isto colheremos. Então não precisa preocupar-se muito. Tem gente que fica olhando os outros. Calma, está fazendo bastante coisa errada? Pode deixar, ele vai colher bastante coisa errada. E nós temos que tomar cuidado, saber que isso é uma verdade. E não podemos achar que ele está bem e copiar, fazer como Asaf, que observava os ímpios, parecia que estavam prosperando. Ainda bem que ele foi para o santuário. E no santuário, conversando com Deus, lendo a palavra, orando, lhe veio então o entendimento que esses estão em lugares escorregadios. De repente vem o juízo de Deus e não tem mais solução. E ele se angustiou e voltou-se para Deus, percebendo que estava falhando com Deus, achando que Deus era injusto. Não, o juízo certamente virá. Se Deus tarda em trazer o juízo, é que Deus está sendo misericordioso. Deus está dando oportunidades, uma após outra, para que a pessoa possa se arrepender e nisso ser salvo. Lendo capítulo 2, verso 12 e 13, mais um avanço no texto. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Isso aqui é importante. Muitos hoje em dia estão se titulando justos, mas não porque fazem, é porque estão numa religião, estão conhecendo mais um pouco das coisas de Deus, mas isso não é suficiente. Tanto os que conhecem a lei como os que não conhecem a lei, deles Deus espera que eles sejam justos, praticando a lei. Continuando este texto, verso 14 em diante, a palavra considera, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos,
quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Olha como Paulo tem ousadia, né? Mas observem, Paulo coloca uma coisa aqui interessante. Quem é que tinha ciência da lei? Todo mundo vai dizer, os judeus, porque foram os únicos, como povo de Deus, que receberam da mão de Moisés, que por sua vez recebeu diretamente de Deus, a lei. O que é certo fazer, o que é errado fazer. Foi dado assim, fácil para eles. A orientação, como um filho que tem um pai que o instrui no caminho que deve andar. Oh, que bênção para esse filho, que privilégio. Assim Deus foi para com seu povo. Mas entretanto, considere que a palavra diz diferente. Gentios, ou um filho que não tem pai que lhe ensine, que não tem lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Olha quanta gente eu posso dizer a respeito de mim mesmo, meus familiares, lá no fundo da roça, lá no meio do mato. Nós tínhamos um padrão de certo e errado, e não éramos evangélicos, não líamos Bíblia não, mas tinha um padrão, como por exemplo, não pode matar, não pode roubar, não pode adulterar. Isso é padrão. E não éramos religiosos assim, não tínhamos conhecimento das Sagradas Escrituras. Aí o verso 15 diz: os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então precisamos tirar um pouquinho essa noção de que tem gente que não conhece nada do que é certo. Mas não é bem assim não. Deus, quando cria uma vida, já está lá no coração e na mente um padrão de certo e errado. Ele não tem entendimento, ele vai percebendo aos poucos que a própria consciência o acusa que ele está transgredindo, ou então que está fazendo certo. Então ele tem lei, e é a lei de Deus escrita nos corações. Agora, a facilidade para o judeu, que a lei de estar na mente e no coração, Deus não deu diante dos olhos deles e falou com eles, despertando a visão e os ouvidos. Privilégio a mais. Mas os gentios também têm, de alguma forma, a visitação de Deus. Ainda mais quando vemos em Lamentação, em Jó, aquela expressão que Deus visita o homem quando ele dorme. O homem está dormindo e Deus está fazendo o exame dele, e já deixa a receitinha colocada, não na cabeceira, mas dentro da mente e no coração. Você está passando por isso, toma esse remédio, aquele outro. É tudo espiritual, né, irmãos? Deixa de falar assim, trata bem aquela pessoa, cumpre os seus compromissos aqui. A pessoa acorda um novo dia, que descanso, descansei bastante. Não, teve mais uma graça de Deus para consertar o que fez errado e andar direito. Então há a lei de Deus em todos. Por isso que povos mais ignorantes e afastados de civilização tinham padrões que nós vemos na lei de Deus, e não são judeus, não conhecem nada das Escrituras, mas é Deus colocando neles um padrão para eles saberem o certo e o errado. Passando à frente no nosso texto, verso 17 até o verso 24, observe que é um texto longo que nós estamos vendo, e é o que nós deveremos mais estar dando atenção diante da classe, é para o texto em si, porque ele se autoexplica. Verso 17: eis que tu que tens por sobrenome judeu, quase que dá vontade de tirar o nome judeu e colocar agora religioso, cristão, crente. Eis que tu que tens por sobrenome, por exemplo, crente, e repousa na lei e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia de cegos,
luz dos que estão em trevas, instruidor dos ignorantes, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que diz que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abomina os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Observe como o texto em si é claro. Não podemos levar título de crente, de filho de Deus, de salvo, de que tem vida eterna, se não agimos adequadamente. Por isso, quantas vezes nós temos expressão por aí dizendo, ser crente como ele? De jeito nenhum. E depois nós diz que vai para o céu. O nome de Deus é blasfemado, a palavra é ridicularizada diante dos infiéis, porque olham, se diz ser, mas o comportamento às vezes é pior do que o deles. Por isso precisamos ter muito cuidado de viver aquilo que é ser crente, ser salvo, ser filho de Deus. Senão nós estamos causando escândalo, em vez de estarmos bem cotados diante de Deus para o juízo na salvação, estaremos muito bem contados para a condenação. É perigoso. Passando à frente do nosso texto, na parte que ainda temos na folha de instrução junto às classes, lemos: para sermos justos, não basta sabermos julgar os outros de acordo com os princípios da lei, é preciso praticar a justiça. O Senhor, segundo a sua justiça, recompensará cada um conforme as suas obras, a saber, vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Lendo mais um texto à frente, capítulo 2, verso 25: porque a circuncisão é na verdade proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, se torna em incircuncisão. Lembremos que circuncisão era o selo, concerto de Deus com os homens na descendência de Abraão, que todos tinham que ser circuncidados, ou seja, os homens machos deveriam passar pela operação que nós chamamos hoje de fimose. Era uma marca de sangue que Deus colocou, que deveria ser passado de geração em geração. Mas vamos colocar a palavra circuncisão como aquele que recebeu a lei. Vamos colocar desta forma. Então leia de novo: porque a circuncisão, os que receberam a lei, é na verdade proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão ou recepção da lei se torna em incircuncisão, como não tendo lei. 26. Se pois a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão, os que não receberam a lei, não será reputada como circuncisão ou como quem tem a lei? 27. E a incircuncisão que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará, porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Então observe a seriedade que Paulo coloca, nos colocando de paro e junto de um gentio, ou de um que não tem o conhecimento da palavra. Não há glória nenhuma dizer que conhecemos a palavra,
Antes nos tornamos muito mais responsáveis. Verso 28 é chave para entendermos muita coisa, porque não é judeu o que é o exteriormente, nem é circuncisão a que é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Observe como Paulo fala claramente. Muitos acham que por ser descendente de Abraão, tem DNA de Abraão, Isaac e Jacó, é de Deus. Foi figura naquele tempo, foi figura. Mas Jesus disse muito claro que eles, judeus, que tinham recebido a lei e que poderiam dizer que têm DNA, são descendência de Abraão. Jesus olhou para ele e disse: não, vocês não são descendência de Abraão. Não, vocês querem me matar? Abraão não fazia isso. Vocês são filhos do diabo. Então Jesus estava mostrando claramente, muitos com aspecto, vida, tradição, costumes judaicos no tempo de Jesus, vivendo em Jerusalém, servindo no templo, santuário de Deus. Em Jerusalém, Jesus diz: filhos do diabo. E executavam, ministravam rituais no templo de Deus em Jerusalém. Mas nada disso os justificava. Jesus disse: não são filhos de Abraão. Mas entretanto, Jesus disse: muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, e vocês, filhos, no DNA só, retirados para fora. Então hoje, irmãos, muitos estão se gloriando de muita coisa, de religiosidade ou de ser judeu na carne. Isso não é nada. Tem que ser cumpridor da vontade de Deus, aí será judeu. Lembrando que Israel, o povo de Israel, o significado é aqueles que lutam com Deus e perseveram. E lutar com, não é contra, a favor, junto. Esse é o verdadeiro israelita. Passando à frente, entrando no capítulo 3, dentro das Sagradas Escrituras, qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Nunca. Verso 4: de maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Quem tem conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, do que é certo, tem uma vantagem enorme. Ele já conhece a Deus, tem experiência com Deus, sabe o certo e o errado, enquanto outros estão aí desnorteados, como cegos, não sabem que direção tomar. E nós sabemos, temos a visão de enxergar uma placa que está dizendo: é por aqui, está escrito aqui, ó, é por aqui. E outros não conhecem isso, e nós podemos até lhes ensinar, mas não adianta a gente ensinar eles se nós mesmos não entrarmos pelo caminho que a palavra está dizendo. Por isso, cuidado. Muitas vezes pessoas há que andam no exemplo do outro: fulano errou isso, fez isso de errado, também vou fazer. E se ele é obreiro lá das quantas, aí eu, membro só da igreja, não tem importância fazer a mesma coisa. Não vá nesse caminho, não vá nesse caminho. A infidelidade dele não anula a fidelidade de Deus, e no dia do juízo Deus vai ser o mesmo.
cobrando aquilo que tem que ser cobrado. Ninguém pode dizer como Adão: a mulher que me deste. Nem a mulher poderá dizer diante de Deus: a serpente. Cada um dará conta de si no dia do juízo. Continuando um pouco mais dentro do texto ainda, versos 5 a 8: e se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como um homem. Paulo se expressa como que um homem raciocinando. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Se eu sou injusto, é próprio de mim mesmo. Mas se a minha injustiça exalta a justiça de Deus, que maravilha! Deus é justo, sempre será justo. Verso 7: mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador? Palavra difícil essa, mas poderemos compreender melhor quando no verso 8 se diz: e porque não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males, para que nos venham bens. A condenação desses é justa. Se eu errei, se eu fui errado, e nisso provou que eu sou miserável, que Deus é excelente, ótimo para Deus. Agora, se eu deixo o erro, eu estou concordando com Deus. Mas se eu vou andar errado, falando que isso é próprio de mim mesmo, isso é próprio do homem mesmo, então a condenação se torna justa quando Deus me condenar. Então observe esse jogo de palavras que é perigoso, né? E quantos costumam dizer: a carne é fraca. Bom, a carne é fraca, é assim. Glória a Deus que é justo e eu sou miserável mesmo. Mas se eu andar miseravelmente, serei condenado. E se eu parar de andar de forma miserável, entendendo que a carne é fraca e dominá-la, aí muda um pouquinho. Aí eu estou consentindo com Deus que disse o que eu devo fazer ou não devo fazer. E nisso poderia ser achado justo, sendo tão fraco. Por isso que essa ideia de vão fazer mal para que venham bens não é aceitável. Uma vez tendo conhecido o erro com que temos errado, o caminhado ou vivido, temos que deixar. O ter errado até então, Deus não leva em conta e a gente até agradece: obrigado por ter tido misericórdia tanto tempo, mas a partir de agora tem que ser mudado. É o sujo que estava sujo e tem que se limpar. É o que foi convidado para as bodas, ou forçado a entrar nas bodas do filho do rei, entra de qualquer jeito, cego, manco, aleijado, sujo, mendigo, não tem importância, entra para as bodas do filho do teu Senhor. Mas lá dentro tem que dar um jeitinho, porque o Senhor depois vai passar em revista e dizer: opa, você, por que não está com os vestes nupciais? Ou seja, veio o conhecimento de Deus, tem que se moldar à vontade de Deus, moldar a santidade de Deus, aos preceitos de Deus. E quem quiser andar errado dizendo que a carne é fraca ou a sua natureza é assim, vai ser condenado. Passando à frente do nosso estudo, tópico 3, todos estão debaixo do pecado. O que é incessantemente falado é outra vez argumentado, do verso 9 até o verso 20. Lendo o verso 9 até 18: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos.
O que a palavra está dizendo? Reforçando na leitura de novo do verso 10, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Os mesmos que receberam a palavra, judeus, ou os que hoje são religiosos, têm ciência do certo e do errado, como os que não têm ciência, não são religiosos às vezes. Entretanto, todos estão debaixo do pecado. Todos. Essa é a natureza do homem. Por isso, aquele que está de pé, olhe que não caia. É uma verdade com a qual devemos sempre estar atentos e vigiando. Poderíamos dizer que não temos algumas coisas, mas aquele que cumpre muitas coisas da lei, mas não cumpriu um item, se fez transgressor de toda a lei. Essa é a nossa natureza humana. Passando ao nosso texto, judeus e gentios, na parte inicial lemos, judeus e gentios se encontram na mesma condição pecaminosa diante de Deus, em virtude da natureza terrena de ambos. Todos os homens, desde Adão, se extraviaram da presença de Deus para cumprirem os desejos da carne. Destituídos do temor de Deus, praticam toda sorte de males e injustiças contra o seu semelhante, sem levar em conta o juízo final. Observem, nós temos um modelo de alguém que poderia ser o máximo de santidade e não era. Ele se achava, sem se gloriar, certo. E Nicodemos, mestre em Israel, foi buscar Jesus porque percebeu pela palavra que Jesus só podia ser enviado de Deus, porque ninguém poderia fazer os sinais, os milagres que ele fazia se não fosse por Deus. Ele chega com essas palavras para Jesus. Jesus dá uma olhadinha nele: te é necessário nascer de novo. Te é necessário nascer de novo. Judeu, ancião, mestre, sincero, perdoe-me dizer isso. Pelo menos na minha concepção, ele era sincero. Mas Jesus olhou e já deu para ele o diagnóstico: precisa nascer de novo. Não era suficiente. Tinha que nascer da água, tinha que nascer do Espírito, nascer da palavra. Por isso, esse cuidado que nós devemos ter conosco mesmo, menos julgar os outros e cuidar mais de nós mesmos, né? Tirarmos a trave que está diante dos nossos olhos, para ver se depois podemos ajudar o nosso irmão a tirar um cisquinho dele. Passando à frente no verso final, ou versos finais do nosso texto, capítulo 3, verso 19, depois 20. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, conhecendo a lei, já estou descobrindo no que eu estou falhando contra Deus. Conhecer a lei não é o suficiente. E o que a palavra diz nesses versos, quase que encerrando o mesmo assunto, é: todos estão debaixo da condenação de Deus. Ninguém é justificado, por mais religioso e sincero que seja, ou mais ignorante das coisas de Deus, como desculpa para não fazer o que Deus requer de cada um. Não é suficiente. Todos estão condenados. Esta é a nossa lição. Toda a humanidade está em pecado. Na sequência deste assunto, lendo ainda
Final do parágrafo que nós temos, no tópico 3, perante a perfeita lei de Deus, todos os homens são indesculpáveis, portanto, são totalmente condenáveis por suas más obras. Ao considerarmos a indomável inclinação carnal do homem, compreendemos sua absoluta incompetência de se justificar por meio das obras da lei, visto que a lei fornece apenas o conhecimento do pecado, mas por si só, ela não capacita o pecador a guardá-la. O homem natural jamais será capaz de guardar os mandamentos de Deus, mesmo se conhecer cada um dos seus preceitos, porque o desejo da carne sempre prevalecerá sobre a consciência cauterizada pelo engano do pecado. Considere este texto. Na lei, na verdade, Deus mostrou o padrão de um Deus santo, perfeito e que vai ter vida eterna é esse. Quem viver assim será Deus como eu, será perfeito como eu, será eterno como eu. Essa é a lei. Todos podem olhar, ler, decorar, bonito as condições que Deus tem para si mesmo, mas nós cumprimos? Nunca vamos cumprir, nunca. Por isso, na sequência de Romanos, vamos ter o socorro de Deus para nós, com certeza vamos ter, mas é para ninguém se gloriar. Todo mundo, toda a humanidade está em depravação, em desvio de Deus. Passando à frente o nosso estudo, já na conclusão, lemos o texto. A assustadora condição do homem escravizado pelo pecado aponta para a insubstituível intervenção divina para a sua salvação, visto que o homem é incapaz de se salvar em função da sua depravação. Somente um Deus misericordioso e compassivo poderá oferecer uma solução eficaz para o seu problema. Para nós não tem jeito, nada nos pode salvar, não sei o que Deus proporcionar. Nós, por nós mesmos, pelas nossas sociedades, pelas nossas entidades, pelas nossas instituições, pelas nossas religiões, pelas normas religiosas, pelos rituais religiosos, nada disso vai nos justificar diante de Deus. Somente Ele nos dando, fazendo algo por nós, é que teremos chance. Lembremos do apóstolo Paulo, que examinava a si mesmo, um exemplo forte, né? Devemos ser como Paulo. Paulo, olhando para si mesmo, disse que era, como vamos falar? Irrepreensível. Pela lei, sou irrepreensível. Pelo conhecimento de Cristo Jesus, sou irrepreensível. Ele se examinando assim mesmo. Mas diante desse quadro todo exposto aqui, ele tem a expressão depois que ele vai dizer: entretanto, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo, porque quem vai me julgar não sou eu mesmo, não. Quem vai me julgar é Ele. Então, se eu me acho bem, certo agora, mas tem que caminhar como quem tem que aprimorar, aperfeiçoar, cada vez mais santificar, conforme temos em Apocalipse. Quem é limpo, limpe-se mais ainda. Encerrando a nossa lição, o esboço está aí para nós estarmos discorrendo, a introdução e os 3 tópicos sequenciais do texto e a nossa conclusão, que vimos neste tempo aqui juntos. E lembremos do texto áureo, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.